Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, tratar de um assunto hoje aqui muito importante e de forma bastante em termos de instrução. Para o não conhecimento do não maçom, que seria interessante, você que não é maçom ainda, eu aconselho, quando você entrar em uma determinada instituição maçônica, seja ela qual for, a primeira coisa que você deve estudar em relação à sua instituição são os códigos maçônicos, ou seja, o contrato social de forma geral, ou seja, a Constituição, o regimento, né? Se for um órgão federativo, o RGF, o Código Disciplinar Maçônico, esse é o mais importante, é o que a gente vai tratar, e os códigos eleitoral, né? Todo o contrato social. Você que não é maçom, quando você entrar, faça de primeira mão, esqueça os rituais, viva as práticas, mas se interesse por essa parte jurídica, essa parte, digamos assim, administrativa. Não fica ao léu, para que você não seja manipulado, ou para que você também não se permita fazer parte de uma injustiça. O conhecimento traz consigo a verdade. Eu vou tratar um assunto bastante interessante, que é de pouco conhecimento dos maçons, como se trata a parte jurídica em relação ao maçom. Olha, estava conversando com um irmão no grupo, os irmãos, e teve um irmão que foi muito feliz quando ele fez uma seguinte afirmação, abre aspas: só existe uma coisa comum, de forma universal, nas instituições maçônicas. Elas são homogêneas, elas são universais. Só há essa semelhança. Nada mais é de que a sua soberania administrativa. Então toda a potência maçônica no mundo, ela tem essa semelhança, ela tem essa unificação, que é a sua administração interna. Nenhuma potência maçônica pode intervir na administração da outra. Então essa é a única universalidade que nós temos em maçonaria. Porque uma potência pode tratar um assunto que diverge do outro. E outra coisa que eu falo aqui para você: quando uma instituição tem a ousadia e a ignorância, né, de tratar os seus membros, como se ela fosse uma instituição exclusiva, representante da maçonaria, e quando ela coloca em certos decretos que alguns soberanos grão-mestres fazem, que diz que aquele indivíduo, sendo excluído da sua instituição, está excluído da maçonaria. Isso é falacioso, isso é tendencioso e mostra a total ignorância dessa administração. Você deveria ser verdadeiro e sincero. A partir do momento que o maçom comete uma indisciplina, ou o maçom desassocia sem a devida comunicação, você deverá declarar e falar, né, de certa forma, o que consiste: olha, esse indivíduo não pertence mais à instituição X, ou seja, a instituição a qual nós fazemos parte, mas em termos maçônicos ele é maçom e ele pode adentrar em outra instituição se o mesmo desejar. E aqui no estado do Ceará é muito comum um maçom receber ex-ofício do GOSSE, digamos, ele entrar no Grande Oriente do Brasil, Ceará. É comum um cara sair da grande loja com ex-ofício, que é um documento expedido pela instituição, dando expulsão ao indivíduo, ele ir para outra instituição. Isso é muito comum. Então você é excluído daquela seita, né? daquela seita, e você pode participar de outra. Por quê? Porque essas potências maçônicas, elas são soberanas em relação à sua administração e não são homogêneas em termos administrativos para que haja essas comunicações, porque elas não mantêm tratado de mútuo reconhecimento. Então é cada um no seu quadrado. A ignorância consiste quando o maçom ou o grão-mestre diz que aquele indivíduo está no livro negro da maçonaria. A maçonaria não tem livro negro, meus irmãos. Diga logo de princípio.
A maçonaria não tem livro negro. Quem tem livro negro são as instituições. E instituições que querem excluir o maçom de uma vivência universal, né? Então você pode excluir o indivíduo de entrar na sua casa. É um direito seu. Mas excluir dele entrar na outra casa, na casa do Francisco, é o direito do Francisco aceitar ele ou não. Você tem direito de meter a colher na casa do Francisco ou do Raimundo. E vamos por aí. Bem, meus irmãos, olha, eu não vou citar aqui os artigos, né, porque levaria muito tempo, eu teria que fazer diga, formatação, etc. Mas, olha, o simples às vezes complica. Ó, segundo o nosso Código de Justiça, né, judiciária no Brasil, eu não sou especialista, né, eu não sou advogado na parte jurídica, eu entendo um pouco da parte jurídica maçônica. Mas eu vou fazer só um entremesclar aqui em relação a uma fala que é muito conhecida no meio jurídico, que diz que ninguém é culpado, seja você cometeu o crime mais hediondo, mas ninguém é culpado, mesmo que haja o flagrante, ninguém é culpado sem antes ter direito à recíproca do contraditório e ser tramitado e julgado e se dar o veredito. Isso é fato. Qualquer criança primária sabe desse direito constitucional segundo a República Federativa do Brasil e o seu contrato social. Em maçonaria institucional, uma instituição séria, de fato, o grão-mestre não tem o absolutismo da prerrogativa, mesmo que alguns façam isso, mas se essa instituição é detentora de um código disciplinar, né? Se ela é detentora de um contrato social, então ele tem que agir, o soberano grão-mestre tem que agir de acordo com o que está no contrato social. E principalmente se essa instituição for uma democracia direta, ou seja, não for uma democracia representativa, como é o caso da Glumb. Nós somos uma democracia direta, onde o soberano grão-mestre não tem um absolutismo, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. O soberano grão-mestre dessa instituição específica, ele não pode chegar para o povo maçônico e fazer um decreto antes de ouvir toda a eclésia. Ou seja, ele faz a narração, ele faz a narrativa da sua petição, digamos assim, a qual ele quer fazer um decreto, joga na eclésia por meio de plebiscito, a eclésia faz a votação em maioria. Se a maioria aprovar, então o grão-mestre, soberano grão-mestre, se aciona esse decreto em relação à temática que foi apresentada. Em relação ao termo jurídico, como eu falei para vocês, todo indivíduo tem direito a essa recíproca, tem direito à correlata, da ampla defesa ao contraditório. E o que ocorre? Aqui no Brasil nós temos duas instituições federativas que eu conheço, que é o Grande Oriente do Brasil e a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, trabalha de órgão federativo. Como se trata uma exclusão, né? Uma expulsão de qualquer membro dessas jurisdições, tanto do Grande Oriente do Brasil, que nós simplesmente, não sou aqui hipócrita, todas as potências maçônicas, elas são oriunda do Grande Oriente do Brasil e nada do que, de certa forma, plagiar, né, o seu contrato social, né, que é algo público. Então você simplesmente faz algumas modificações de acordo com as suas ideias, de acordo com a sua vivência. Mas geralmente os contratos sociais das instituições no Brasil são muito homogêneos com o contrato social do Grande Oriente do Brasil. As grandes lojas porque trata-se de Estado, não são um órgão federativo. Mas o seu contrato social é praticamente idêntico. Quem estuda essa parte administrativa vai concordar comigo. Então, se tratando de Grande Oriente Brasil, que é um órgão federativo, há três instâncias administrativas. A primeira instância é a loja. A segunda instância, o Estado. E a terceira instância, o órgão federativo, que é a federação, que seria o Grande Oriente Brasil. A partir do momento que a loja, né, que é a primeira instância desse processo administrativo, ela esteja insatisfeito, né,
com algum irmão, né, tenha alguma denúncia para com algum indivíduo, o que ocorre? Dentro do que consiste o contrato social, o Código de Disciplina Maçônica, a pessoa, né, o indivíduo ou dois indivíduos, se for a coletividade, né, na sua maioria, quer excluir aquela pessoa, né, aquele irmão do quadro da loja, o que ele deve agir? O denunciante, né, o mestre maçom, procura o orador da loja, que é o guarda da lei, ele que é o promotor eleito, né? Se você conhece o que consiste uma promotoria, digamos, num país como os Estados Unidos, o promotor de justiça, ele é eleito pelo povo, não sei aqui no Brasil. Eu estou assistindo até uma série interessante, que é O Poder e a Lei. E o promotor, ele é a voz do povo, né? Então ele é eleito pelo povo, né? E ou seja, ele não é concursado, é uma eleição que ocorre nos Estados Unidos, alguns estados, onde o promotor de justiça ele é eleito pelo povo, porque ele vai ser representabilidade do povo. Em maçonaria não é muito diferente. Por quê? Porque o orador é um cargo eleito. Então ele se torna o representante daquele micro, ou seja, da loja, em caso judiciário. Então, o denunciante, o que acontece? O denunciante apresenta à procuradoria, né, ao orador, a sua denúncia. Cabe ao orador da loja, ao procurador, fazer o análise jurídico se acata aquela denúncia ou não. Até então, averigamos o quê? Que o indivíduo que está sendo acusado não está sabendo de nada. A coisa está acontecendo totalmente interna, né? Está acontecendo interna. Como é que esse indivíduo vai saber que ele está sendo acusado? A loja pode tomar qualquer atitude dentro da legalidade jurídica de excluir esse indivíduo sem ser ouvido? Justicialmente, nem no Estado de Direito isso ocorre. Você não pode chegar, dar uma voz de prisão e tacar o cara na cadeia sem ele ser ouvido. O que acontece? Quando ele é ouvido na primeira instância, numa delegacia civil, e ele pede logo o advogado dele. Não, quero só falar na presença do meu advogado, para começar os trâmites legais da correlata ao direito contraditório, não é isso? Na maçonaria séria, ocorre isso, né? O mestre maçom faz as denúncias ao procurador, que é o promotor da loja, e aí, aceitando a denúncia, o que o procurador vai fazer? O que o promotor vai fazer? Vai acionar o acusado. Vai acionar. Olha, cara, mandaram aqui um processo contra você administrativo, quer expulsar você da loja e etc, etc. E aí ocorrerá, de princípio, né, o primeiro tribunal maçônico. Alguns mestres, alguns não, os mestres vão se reunir em uma quantia de um quórum de 7 mestres, né, de 7 mestres totalmente imparciais, não pode ser mestre da loja, ou seja, o venerável mestre, juntamente com o promotor, chamará mais 5 mestres da jurisdição, imparciais, para que possa formar esse tribunal maçônico. É assim no papel, ok, pessoal? Funcionar é difícil, mas é assim no papel. Ele vai chamar 5 mestres maçom, pelo menos, para cumprir o quórum, que é de 7 mestres maçom, para que haja uma câmara, chamada Câmara do Meio, administrativamente um tribunal maçônico na primeira instância, aonde o réu será devidamente comunicado, o dia, a data, a hora dessa reunião, e com a seguinte petição: olha, traga sua defesa, você pode se representar por si mesmo ou ortogar um mestre maçom para ser o seu advogado. Se aquele indivíduo se achar preparado para estar diante de uma eclésia maçônica em tribunal, ele pode simplesmente se autorrepresentar, mas se ele desejar, ele pode ortogar um mestre maçom. Então você está ali agora diante de um tribunal maçônico, onde o venerável mestre é o juiz e a eclésia demais seria um júri. E aí vocês vão, o acusador, né, juntamente com a procuradoria, vão apresentar as denúncias. O indivíduo está presente, com o direito a correlata ao contraditório, a ampla defesa, né? E ele vai simplesmente, se o mesmo querer que a coisa dê andamento jurídico, ele tem duas opções: ou ele
contra-argumenta sobre as acusações e que também tem o direito de fazer apontamentos, a sua defesa e apontamento. Pode-se dizer que ele esteja injustiçado, que ele está sendo, a loja está querendo excluir por termos isso, aquilo, X, Y. Ele pode fazer as alegações dele e aí ele não aceitar, né, não aceitar o veredito daquela loja. Ele não aceita. Dentro do sistema federativo, ele tem mais duas instâncias. Digamos que a loja, naquele momento, a loja o condenou, né? A loja suspendeu os seus direitos, não expulsou, porque a loja como primeira instância, ela não tem a prerrogativa de expulsar o membro de um órgão federativo, certo? Nem de um órgão estadual que tem duas instâncias, né? Que é a loja e a grande loja. Já no Grande Oriente Brasil, o indivíduo tem três instâncias. Na grande loja ele teria duas instâncias, ou seja, na loja a primeira instância e a grande loja a segunda instância. Então aquele indivíduo ele não aceita as acusações ali apresentadas. Então ele recorre para a sua segunda instância por direito. Naquele momento ali, se o veredito da loja for desfavorável ao mestre maçom, ao indivíduo, ao acusado, réu, né, ele fica com os seus direitos suspensos, ele não é expulso, ele fica com seus direitos suspensos de frequentar aquela loja específica que ele era membro, só que ele fica com o direito de frequentar as outras lojas da jurisdição, mas naquela loja específica a loja não quer mais aquele indivíduo, beleza. Ele não está expulso, ele não foi expulso da instituição, da maçonaria jamais será, da instituição. Esse indivíduo recorre à sua segunda instância. Digamos que vamos tratar de que ele perdeu na segunda instância, vamos tratar. Se ele ganhou, ele volta à vida dele normal, se ele quiser até voltar para a loja, ele volta. Mas se digamos que ele perdeu na segunda instância, ele foi expulso? Não, da instituição ainda não. Ele aí, por perder, ele passa os seus direitos, perdeu os seus direitos maçônicos de suspensão, se estende na jurisdição a qual ele está incluído, do Estado. Ou seja, ele não pode mais frequentar as lojas da jurisdição do Estado. Vê aí como a coisa vai aumentando, né? Mas ele, muito orgulhoso, defendendo a sua verdade e acreditando que está sendo injustiçado tanto pela loja pelo Estado, ele recorre à terceira instância. Ele vai para o órgão federativo, ou seja, ele vai logo para o Grande Tribunal de Justiça Maçônico do Grande Oriente Brasil. O que acontece? Ele vai, a mesma coisa, vai ser tramitado, julgado, e aí a prerrogativa de expulsar esse indivíduo está na mão do soberano grão-mestre da instituição. Somente ele pode excluir o maçom desse sistema organizacional institucional. Nas grandes lojas, como tem duas instâncias, não é diferente. A prerrogativa é do sereníssimo grão-mestre, ok? O grão-mestre expulsando esse indivíduo, aí ele está excluído dessa potência maçônica, né, que eu estou aqui apresentando como referência. Ele está excluído aí. Então ele não pode mais frequentar nenhuma loja da jurisdição e muito menos do órgão federativo. Expulso da maçonaria não, ele pode muito menos ir para outra instituição e etc, etc. Eu vou ficando por aqui, eu prometo continuar esse vídeo em duas partes, porque o assunto é muito interessante e exige que a gente fale em dois momentos. Então amanhã, ou logo agora depois, eu posto esse vídeo e logo depois já faço outro vídeo para que a gente dê continuidade a esse assunto. Vou ficando por aqui, te amo sem te conhecer.